começaram os processos virarem digitais, que facilitou barbaridade. Hoje eu acho que não seria possível se fosse tudo físico, né? Os processos digitais. E daí eu pedi para uma advogada do escritório começar a interagir com aquele pessoal. E começou a dar um baita resultado, começaram a nos procurar e começou a fechar contrato. E daí, para melhorar a minha vida, né? Melhorar, apesar de que eu quase morri na pandemia, veio a pandemia e daí as pessoas ficaram em casa e daí tudo era online. E daí explodiu, nos ajudou bastante. Ou seja, eu não procurei depois que já tinha pandemia, já vinha preparando. Hoje, né, hoje a gente atua em praticamente não, em todos os estados do Brasil nós temos clientes, né? Em todos os estados do Brasil. E assim, como foi? Você tem parte nisso, né? Cada um me ajudou de alguma maneira, você me ajudou. Eu falo o seguinte, eu nunca imaginei que eu fosse um dia morar numa outra cidade, porque eu pensava, eu nasci aqui, minha rede de relacionamento direta é aqui, então eu preciso ficar nessa cidade. Mas eu tenho uma paixão por escrever, eu comecei no começo do quarto ano da faculdade, eu comecei a escrever artigos para um jornalzinho. Eu peguei uma vez um jornalzinho na rua, vi que não tinha coluna jurídica, procurei os editores, pedi para escrever e eles falaram, mas você não é advogado? Eu falei, não, vou escrever como especialista, daí eu era especialista em previdência, especialista em direitos, sabe? Inventava uma coisa assim. Horrorosos os artigos, horrorosos no começo. Se eu tivesse esperado ficar bom para depois começar a escrever, não tinha acontecido nunca. Você começa a escrever para fazer. Hoje eu tenho eles guardados, né? Eu tenho uma pastinha lá a pastinha do velho, né? Das recordações. Eu falo parágrafo de quase uma página, aquela coisa. Mas enfim, comecei a escrever, depois eu migrei para escrever em blogs. Eu lembro que meu final de semana, minha diversão era escrever um texto. Durante a semana não dava tempo, era cliente, petição, prazo, aquela coisa de todo escritório. Mas final de semana eu procurava escrever um artigo e daí eu tinha uma lista de sites na época para publicar, não sei se ainda existe, Jus Navigante, não sei o que direito, tinha um monte assim. Daí, isso há uns 10 anos mais ou menos. E daí eu comecei a publicar nesses lugares e em algum momento falei, poxa, eu tenho que ter meu próprio site, né? Ficar dando audiência, que eu via o tanto de views que dava no site dos outros. Falei, não, eu quero ajudar, mas eu tenho que me ajudar também. Daí eu peguei e criei meu site e tinha lá, as pessoas acessavam e eu ficava acompanhando. Só que eu não estava satisfeito, não gostava ali da forma como era. Eu lembro que contratei vocês e eu lembro que eu dei uma intimada no Jean. Falei, Jean, eu não vou perder a audiência. Jean, você vai conseguir migrar? Eu já tinha centenas de artigos, né? Falei, vai conseguir migrar? E cumpriu o prazo, cumpriu tudo, assim, foi um divisor, assim. Foi muito assertivo. E o que aconteceu? Eu comecei, daí um dia até aqui em Curitiba, eu procurei um serviço que tinha um botão de WhatsApp. Eu não tinha visto ainda aquele botão de WhatsApp, quase ninguém usava. Falei, nossa, que diferente. Cliquei, funcionou. Eu tava com dor na coluna e fui no osteopata e funcionou. E eu lembro que eu cheguei e liguei para você. Falei, Jean, preciso desse botão aqui e tal. E ali os clientes começaram a nos procurar. Já recebi antes por e-mail, só que o e-mail é menos versátil, né? Bem menos. O WhatsApp é uma coisa que funciona melhor. E no começo eu desprezava esse pessoal, eu não atendia, eu não retornava para esses clientes. Eu lembro que eu pensava, poxa, eu estou com uma recepção, graças a Deus aí com demanda sobrando e tendo que atender, como que eu vou parar para ficar respondendo e-mail de alguém não sei onde e tal. Mas as coisas vão encaminhando, né? Daí começaram os processos virarem digitais, que facilitou barbaridade. Hoje eu acho que não seria possível se fosse tudo físico, né? Os processos digitais. E daí eu pedi para uma advogada do escritório começar a interagir com aquele pessoal. E começou a dar um baita resultado, começaram a nos procurar e começou a fechar contrato. E daí, para melhorar a minha vida, né? Melhorar, apesar de que eu quase morri na pandemia, mas para melhorar veio a pandemia e daí as pessoas ficaram em casa e daí tudo era online. E daí explodiu, nos ajudou bastante. Ou seja, eu não procurei depois que já tinha pandemia, já vinha preparando. Mas uma coisa que a gente sempre conversa, né, Jean? Que eu falo assim, que o diferencial
é que eu vejo muito colega e fala, eu também vou fazer, monta um site, tal, e escreve por, sei lá, 2 anos, escreve uns artigos e cansa, que não dá resultado e para. E assim, o que eu falo é a insistência. Como eu faço isso por hobby, por prazer, então eu estou desde eu formei em 2003, desde 2001 escrevendo, então 21 anos escrevendo assim meio que sem parar. Tem uns 4 meses que eu estava terminando uma obra aqui em Curitiba, que eu fiquei meio off, mas assim, nunca parei de produzir conteúdo, e isso assim é um acumulado, e a coisa daí chega uma hora que para, e daí isso possibilitou, com essa atuação nacional que a gente tem, hoje eu moro aqui em Curitiba porque eu escolhi, eu gosto dessa cidade, eu acho muito bacana, mas eu poderia estar morando na Bahia, onde eu quisesse, né? Então eu acabei escolhendo aqui graças a essa parte do online, e o online, assim, as pessoas têm que enxergar também como uma oportunidade para criar os parceiros offline, vamos falar assim, porque muitos vêm do online, a gente conhece, conversa, tal, daí esses dias eu fui fechar uma parceria com um cara de Pernambuco, ele tem nos indicado bastante clientes, e vem assim, nos achando nesse meio. Então, primeiro a Bonafide, né, na verdade eu chamava de Rino 3, até hoje está lá, Jean Sim, Rino 3. era antiga, era agência generalista, né? E depois a gente passou a ser Bonafide. Perfeito. E daí eu recomendo, falo que é a melhor. Então, assim, ajuda muito. Agora, você pode hoje até ter pessoas para escrever por você. Tem gente que faz isso. Mas eu peço, né? Quem está nos assistindo provavelmente é advogado. Então, assim, a gente tem que amar escrever, né? Então, procure produzir texto, ter a sua característica. Eu até tenho textos que foram produzidos pela equipe do escritório do meu site, mas é completamente separado dos meus, porque eu sei, assim, parece que tem um jeito diferente, não usar a linguagem técnica, ser uma linguagem mais solta. Então eu gosto disso e recomendo para que as pessoas façam, porque isso aí vai abrindo portas. Tá? Então, assim, fazendo esse comentário final, incentivar o pessoal a buscar esse meio, sabe, Jean? Não, maravilha, maravilha. É uma forma também de ajudar, né? E as coisas voltam, né? Quando você está escrevendo um artigo ali, você está esclarecendo uma questão sobre um direito, um benefício, enfim, você está ajudando a pessoa. E de alguma forma isso volta. Talvez a pessoa não gosta puxa, na minha escrita não me sinto muito bem, mas o vídeo eu me sinto mais à vontade. Então, independente do formato, essa questão do não ficar parado, correr atrás, se esforçar, produzir, ajudar, fazer parceria, fazer relacionamento, é disso aí que a longo prazo, né? Porque eu costumo dizer também o que de relevante em um mês existe, né? Vai fazer uma academia, faz um mês, né? Vai estudar um idioma novo, faz um mês. Então, nada a curto prazo dá um resultado tão relevante e rápido, né? Então, é necessário mesmo ter essa constância, essa repetição, esse esforço. Esse conteúdo foi legal para você? Então, seja legal com o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!